Saudações fraternas, irmãs e irmãos. Continuamos com os nossos estudos, 30 minutos com a palavra, chegando quase ao fim de Lucas. Mas os capítulos são longos e compridos em Lucas. Nós estamos em Lucas 22, de 63 em diante. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter nos acompanhado até chegarmos neste ponto em nosso estudo. Te agradecemos pelas lições que temos aprendido e rogamos que Teu Espírito Santo agora nos ilumine para que nós possamos entender a grandeza do que Tu fizeste em nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus mesmo que nós oramos. Amém. Então, no versículo 63, Jesus está preso, está na casa de Caifás, eu acho que é. Versículo 63. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, 64, vendando-lhes os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? 65. E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Os guardas fazem o que muitos com poder de polícia fazem. Abusam da sua autoridade e do seu poder. Não sabiam o que estavam fazendo. Para eles era um mero homem, um que estava fadado a ser condenado. Mas também eles estão desafiando a Deus, pois quem está nas mãos dele é Deus em carne humana. Zombam, batem, cospem no rosto de Deus, pois é assim que a humanidade pecadora sempre faz. Eles têm que prender a onipotência e zombar da glória de Deus. A bondade de Deus tem que ser bofetada, atingida, ferida e assaltada. O rosto do perfeito amor de Deus tem que ser vendado. A justiça divina tem que ser desafiada. Deus tem a sua maravilhosa e, nas palavras de Isaías, maravilhosa e estranha obra para realizar. Porém, o tempo todo, a pecaminosidade, palavra grande, a pecaminosidade da humanidade está bem visível. Eles acham que o pecado era uma brincadeira, como se fosse um bullying capricioso. Acharam que a crueldade do pecado era algo delicioso. E eles multiplicaram o seu pecado dizendo: profetiza-nos, quem é que te bateu? Agora, se Jesus usasse o seu poder divino e a sua autoridade nessa hora, poderia muito bem ter dito exatamente quem lhe batera, estando os seus olhos vendados, e dizer tudo que estava dentro de quem lhe bateu. Mas Jesus se recusa a fazer isso. Não abriu a sua boca. A sua força vem do Espírito, e ele está em controle de si, e não se esqueça, está em controle da situação. Minutos antes, Jesus tinha confirmado o seu poder profético e divino quando Pedro percebeu o cumprimento de sua profecia sobre as negações. Temos nos 4 evangelhos descrições do julgamento. Não são idênticas, graças a Deus. Se fossem idênticas, todo mundo dizer é montagem, é marmelada, mas não é não. Nós vemos 2 estágios claramente. Um julgamento pelos judeus, em que tentam achar uma maneira de fazerem os romanos executá-lo, e um julgamento romano no qual os líderes judeus prevalecem em sua tentativa de execução. O próprio julgamento judeu foi feito em 3 etapas. Durante a noite, as oitivas perante Anás e Caifás, este julgamento tinha alguns do Sinédrio com ele, e ao raiar do sol mais uma reunião formal do Sinédrio tentando legitimar as decisões da noite,
que foram conseguidas durante a noite, pois não era legal conduzir um julgamento com pena capital à noite. Nem era legal dar um veredito à noite de um julgamento realizado durante o dia. Mas havia pressa. Levaram para um simulacro de julgamento à noite e novamente ao dia, e quando as decisões e acusações da véspera foram confirmadas. Na realidade, esse julgamento durante a noite está nos 3 sinóticos. Lucas, porém, não menciona o que aconteceu durante a madrugada, falando somente sobre a aparição no julgamento formal. Não vamos sentir confusão, precisamos compreender que estes que já haviam decidido que Jesus tinha que morrer, isso foi antes da traição de Judas, estão tentando manobrar as situações, até rompendo com as leis internas, para que Jesus, de fato, fosse tirado do mundo dos viventes. Queriam livrar-se do problema e do desafio de um perturbador. E ao fazê-lo, perderam a chance de reconhecer o seu tão esperado Messias. Versículos 66 a 71. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e conduziram ao Sinédrio. Sinédrio é um lugar dentro do templo, onde lhes disseram: se tu és o Cristo, o Messias, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vos disser, não o acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita de Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? Ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Bom, aí vem logo que amanheceu, começo do versículo 66, na noite da sua traição e no dia da sua crucificação, Jesus foi julgado 2 vezes. Vejamos. Primeiro trouxeram-no perante Anás, o ex-sumo sacerdote, sogro do atual, o ex-sumo sacerdote, que era sogro de Anás, que era a eminência parda atrás do então sumo sacerdote Anás. Depois Jesus foi levado à residência de Caifás, o atual sumo sacerdote, genro de Caifás. Ele foi julgado por um grupo reduzido do Sinédrio, rapidamente convocados para julgarem o homem que eles já decidiram tinha que morrer. Falsas testemunhas foram apresentadas, e o sumo sacerdote exigiu saber de Jesus se ele era o Filho de Deus. Em Mateus temos todo o relato das falsas testemunhas que diziam ter ouvido Jesus dizer que destruiria o templo e o reergueria em 3 dias. Quando o sumo sacerdote indaga se ele é o Filho de Deus, Jesus responde com a sua afirmação e os avisa que, segundo a profecia de Daniel, ele seria o juiz deles na eternidade. Vocês vão ver o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso Deus, e ele que vai julgar vocês. Isso era em Mateus. Lucas é mais conciso quando fala do próximo julgamento, este mais formal e do dia perante o Sinédrio todo. Versículo 67, né? Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vos disser, não acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos logo: tu és o Filho de Deus? Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vos disser, não acreditareis. Estarei sentado à direita do Todo-Poderoso Deus é posição de honra e exaltação. Isto leva à pergunta: logo tu és o Filho de Deus?
filhos sentam à direita de seu pai. E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Não é somente uma admissão da verdade. Finalmente ele pode dizer aos líderes quem é. Mas há muito mais aqui. Ele termina a sua aberta declaração usando o sagrado nome de Deus, ego eimi em grego, eu sou. A reação do sumo sacerdote é escrita em Mateus. Ele rasga as vestes e o acusa de blasfêmia. O sinédrio diz que ele merecia a morte. Este julgamento de dia era necessário, porque a lei exigia que um julgamento não pudesse acontecer de noite. O que tinha acontecido antes era um simulacro de julgamento, um ensaio. Precisavam autorizar a acusação de blasfêmia e a condenação à morte. Veja uma série de observações aqui. Segundo a lei judaica, todos os julgamentos capitais tinham que começar e terminar de dia. Segundo a lei judaica, somente decisões realizadas no recinto oficial do Sinédrio, que era lá no templo, tinham valor. Segundo a lei judaica, julgamentos de casos criminais não podiam ser realizados durante a época da Páscoa. Segundo a lei judaica, somente uma absolvição poderia ser promulgada no dia do julgamento. Os vereditos de culpado teriam que ser promulgados depois de passada uma noite. Segundo a lei judaica, todas as evidências tinham que ser comprovadas por duas testemunhas, a serem investigadas separadamente e que não podiam ter contato entre si. Segundo a lei judaica, testemunho falso era punível com morte. Segundo a lei judaica, um julgamento sempre começava com evidências da inocência do acusado, somente depois a acusação era concluída. O sistema todo era ordenado para achar a misericórdia para o acusado. Até a curta descrição de Lucas mostra claramente que o Sinédrio não manteve esta atitude, não cumpriu a lei. Jesus disse: se vou-lo disser, não acreditareis, também se vos perguntar de nenhum modo me respondereis. Nas circunstâncias deste julgamento, eles já teriam achado culpado a Jesus. Esta era a resposta certa. Não adianta eu falar nada. E aí ele fala, desde agora, e ele está falando, o futuro vos aguarda. Eu estarei neste futuro. E aí eles vão responder, clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Porque as testemunhas do julgamento improvisado da noite se contradisseram. Neste julgamento oficial, eles nem apresentaram testemunhas. Esta dispensa surgiu porque Jesus disse com clareza que era o Filho de Deus. Ouviram-o bastante. E agora nós vamos para o capítulo 23, chegando ao final desta história. E este aqui é o julgamento e morte e sepultamento de Jesus. 23, de 1 a 7. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos, és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo, ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que ele era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lo remeteu. Levaram Jesus a Pilatos. Os judeus não tinham nenhuma autoridade para aplicar a pena de morte.
Então foram a Pilatos, que era o governador romano sobre a região da Judéia. Estes líderes esperavam, e com razão, de receberem um resultado favorável quando se apresentaram a Pilatos. A história secular mostra que ele era um homem cruel, sem estribeiras, completamente insensível aos sentimentos morais dos outros. Pensavam que certamente ele mandaria executar a Jesus. Versículo 2 de novo, eles ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Essencialmente, as suas acusações foram que Jesus era um revolucionário. O homem está pervertendo a nossa nação. Que Jesus incitava o povo a não pagar impostos, vedando pagar tributo a César. Que Jesus asseverava ser um rei em oposição a César, afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então, lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. A gente não pode nem imaginar o que pensou Pilatos quando viu Jesus pela primeira vez. Um homem surrado, sangrando, não parecia ter nenhuma realeza, e a pergunta de Pilatos em português não fica clara a sua surpresa, como aparece no grego. No grego é tu és rei dos judeus. A posição enfática do tu no começo da pergunta mostra a surpresa do governador. Perante ele não está um revolucionário, um guerrilheiro, um usurpador. Foi uma surpresa. Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilato aos principais sacerdotes e às multidões: não vejam neste homem crime algum. E agora eles vão insistir que ele está alvoroçando o povo, ensinando na Judéia desde a Galileia, onde começou. Eles não querem a inocência dele. Se tornaram mais insistentes e forçaram a citação. Alegam que ele é líder de uma insurreição. Agora Pilatos não pode ignorar Jesus. Nenhum governador romano de uma província poderia fazer isso. Porém, quando ouviu que ele era da Galileia, da jurisdição de Herodes, ele enviou Jesus a Herodes. A indecisão de Pilatos o deixa em posição difícil agora. Ele passa a bola para outra pessoa, para não ter que tomar uma decisão difícil perante um grupo raivoso. Herodes estava em Jerusalém para a festa, então mande-o para Herodes. Agora vem um terceiro julgamento, perante Herodes. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Esse versículo 12 aí. Não havia um bom relacionamento entre Herodes e Pilatos, mas Jesus conseguiu que estes que não se bicavam antes tornaram-se amigos. É interessante observar os três poderes da Palestina se uniram para eliminar Jesus. Herodes, tetrarca da Galileia, Pilatos, o governador romano da Judéia, e os principais sacerdotes judeus. Antes inimigos declarados, mas agora fazem acordos de conveniência para se livrarem deste homem. As favas com a moralidade. A única coisa que tinham em comum era a oposição a Jesus. Aí diz que quando apareceu perante Herodes, ele ficou feliz, queria ver um sinal, um milagre, um sobrenatural. Sem dúvida, Herodes tinha ouvido falar muito sobre Jesus. Ele queria um entretenimento, como se fosse um prestidigitador, um mágico.
mágico de feira. Nunca levou Jesus a sério. Jesus, porém, nada lhe respondia. Jesus viu claramente o vazio da personalidade de Herodes. Este homem era quem mandara matar João Batista e que agora quer que Jesus seja uma fonte de entretenimento. A este homem patético, Jesus não tem uma palavra sequer, mesmo quando acusado com veemência pelos líderes judeus presentes. Mas Herodes, diz o versículo 11, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Morris diz, o escárnio mostrou bem claro que Herodes não levava a acusação a sério. Isto é que é espantoso sobre este incidente. Com o Filho de Deus à sua frente, Herodes só podia zombar. Até aqui temos visto 3 atitudes diferentes para com Jesus, mas todos concordaram em rejeitá-lo. Vamos ver as 3 atitudes. As autoridades religiosas odiavam Jesus. Pilatos sabia algo sobre Jesus, mas não teve força de vontade para tomar uma posição impopular. E Herodes nem levou Jesus a sério, só queria entretenimento e diversão. Agora chegamos ao segundo julgamento perante Pilatos. Versículo 13 ao 17. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes, apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não-lo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após de castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Pilatos não poderia ter dito a realidade com mais força. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Jesus era inocente de qualquer crime, e Pilatos assim pronunciou. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Não era uma punição leve. Ele vai ser açoitado com o látigo que os romanos usavam. Eram 9 tiras de couro com pontas de chumbo na ponta. Dava para levantar a pele e arrancar a pele da pessoa. Se você assistiu o filme de Mel Gibson, você sabe muito bem o que foi retratado ali, a crueldade deste açoite. Parece que Pilatos achou maneira de soltar Jesus, baseado na tradição de soltar um prisioneiro por acaso da festa da Páscoa, aquele famoso Barrabás. A multidão fez a escolha, porém, versículo 18 em diante. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou, que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus entregou-o à vontade deles. Fora com este, solta-nos Barrabás. Interessante, Pilatos estava convencido que a multidão gostaria que ele soltasse Jesus depois que fosse açoitado, mas ele vai ouvir o contrário. Foi instigado pelos líderes. Por causa disto ele o condenou.
achou impossível ficar entre a multidão e os líderes judeus. Crucifica-o, crucifica-o. Uma situação estranha. Um governador romano, cruel, implacável, querendo salvar a vida de um ensinador judeu milagreiro, contra os esforços imensos de tantos líderes judeus quanto da multidão. Como nos diz Leon Morris, os gritos altos dão a impressão de que um tumulto começava. Deve ter sido óbvio a Pilatos que a situação estava ficando feia. Alguns, nesta multidão, uma semana antes, tinham gritado: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Alguns deles agora estavam dizendo: crucifica-o. Por que será que esta multidão virou tão facilmente contra Jesus? Que tal? Muitos poderiam estar decepcionados com este Messias que entrou em Jerusalém com hosanas e não fez o que eles esperavam que o Messias devia fazer. O rompimento das expectativas é um sentimento muito cruel. A segunda coisa é uma tendência que até hoje existe de muitas pessoas derrubar os heróis que tinham apoiado. Até hoje acontece. Então a multidão rejeitou Jesus e abraçou Barrabás, um terrorista e um assassino, em troca de um homem inocente. É interessante, uma grande ironia aqui. Barrabás significa filho do pai. O filho do pai, Barrabás, solto em vez de o filho do pai eterno, que vai para a cruz. O verdadeiro filho do verdadeiro pai ficou no lugar de um filho do pai terrorista e assassino. Se alguém pudesse dizer que Jesus morreu por mim, foi Barrabás. Ele sabia o que era ter Jesus morrer em seu lugar, o inocente em lugar do culpado. Um grande romance e um grande filme, chamado Barrabás. Mostra a vida de Barrabás deste momento, até um pouco antes deste momento e para depois. Barrabás levado para prisões, preso por outra coisa, passa por perigos de morte, não morre, todo mundo à sua volta morre, finalmente ele acaba em Roma. Isso é um romance. E um incêndio que acontece na época de Nero, ele finalmente abraça a fé cristã quando ele percebe que era este Cristo, esse Jesus, que estava sendo pregado, e ele agora então abraça a morte. E quanto a Jesus, diz o texto, entregou à vontade deles. É só uma meia-verdade aqui. Jesus foi entregue à vontade do Pai e os propósitos eternos de Deus, predestinados antes até que o mundo fora criado, que seriam com certeza consumados nos próximos minutos da vida de Jesus. Semana que vem examinaremos com muita reverência a crucificação de Jesus e a sua ressurreição. É importante, queridos. A matéria mais séria para nós considerarmos este momento gravado nos 4 evangelhos, enfatizado nos 4 evangelhos, da morte e da ressurreição de Jesus. Sem essa morte, não há ressurreição. E sem ressurreição, estamos no mundo sem Deus e sem esperança. Sem a ressurreição, nós não temos garantia da nossa ressurreição. Mas antes do túmulo vazio, tem que haver uma cruz com um homem pregado nela. E Deus pregado também. Até semana que vem.